Oi pessoal, tudo bem? Vou esperando vocês entrar, esperando vocês irem dando feedback se vocês estão conseguindo me escutar, se vocês estão conseguindo me enxergar, se a conexão tá boa. Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão conseguindo me ver? Eu tô usando um outro aparelho dessa vez, então primeira vez que eu tô usando, tô testando, então queria saber como é que tá a conexão pra vocês. Tá tudo certo? Vou esperar os comentários. Vou esperando mais gente entrar enquanto isso. Então, pessoal, eu vou agora começando a fazer, né, a introdução desse vídeo, dessa live. Bom, como vocês já devem saber, eu sou Mariana Caserbidin, sou estagiária aqui do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e sou acadêmica do curso de licenciatura em Artes Visuais pela Universidade de Passo Fundo. E hoje a gente vai ter uma live super especial com uma convidada também super especial, que é a artista Nanura Grando. Eu vou chamar ela aqui para começar a participar com a gente. Falando um pouquinho sobre ela, tá? Eu vou pegar aqui a minha colinha que eu imprimi. Ah, e uma coisa antes de eu começar a falar sobre a Ana. Alô, tudo bem, Mariane? Como é que estão? Tudo certo. E com você? Olha, é um prazer estar aqui participando dessa live com o museu, que é um dos museus do meu coração, que eu sempre tive muito carinho, sempre fui muito bem recebida nessa instituição, por todas as pessoas, também pelo curso de artes visuais. Então, é um prazer estar de volta, mesmo que, quer dizer, dessa forma, que hoje é uma forma, vamos dizer, uma das únicas que nós temos, e é uma condição maravilhosa, uma vez que eu estou tão longe daí, não é? Pois é. Gente, eu vou contar pra vocês. A Ana, ela abriu um espaço na agenda dela, e ela tá em viagem, tá? Então ela, né, maravilhosa, abriu um espaço para ela poder fazer esse momento com a gente. E também, só para avisar, essa vai ser a nossa última live de 2020. Então, aproveitem muito. E o espaço de perguntas para vocês também vai estar aberto desde agora, então aproveitem bastante. Só não vamos esperar muito tempo, porque o fuso horário está diferente e também não vamos abusar da paciência da Ana, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a Ana, tá? Aí eu já vou passar para as perguntas, pode ser? Ok. Então, a artista Nanura Grando nasceu em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Vive e trabalha em Porto Alegre, graduou-se em desenho na Escola Superior de Artes Santa Cecília, em Cachoeira do Sul. Concluiu o mestrado em Educação na Universidade Federal de Santa Maria, é especialista em design de superfície pela UFSM e aperfeiçoamento em design de joias em Florença, na Itália. Lecionou no Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria e no curso de Design de Produto do Centro Universitário Franciscano. Desde 1980, realiza exposições individuais e participa de salões e exposições coletivas no Brasil e no exterior. A artista também já realizou projetos de pesquisa em arte junto às terras e comunidades indígenas Caingangue, do Rio Grande do Sul, e da comunidade Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. E aqui no Maves, a gente tem várias obras que pertencem à Ana, e uma delas é a H1, que fica do lado de fora do nosso pátio. Então, Ana, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito importante para nós e muito especial, né? Porque a gente vai fechar esse ano com chave de ouro, vai ser incrível. Muito obrigada. Então, primeiro eu vou deixar você falar um pouquinho sobre a sua poética dos seus trabalhos, né? Qual a sua intenção reflexiva em cima das suas produções? Tá, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou aqui, estou em Portugal já fazem uns 3 meses, estou preparando uma exposição que eu farei o ano que vem, era para ter sido este ano, mas com a história do Covid, os museus foram fechados, e essa exposição vai acontecer o ano que vem. O meu curador é o Gaudêncio Fidelis, que ele, inclusive, é um dos autores
autores de vários livros que foram publicados sobre a minha obra, e ele atualmente mora em Nova York e ele virá para cá o ano que vem para fazer essa curadoria. E eu estou preparando, como essa exposição que pretendo fazer aqui, ela envolve vídeo, escultura, pintura e também objetos. Os materiais de escultura, por questão de transporte, toda essa logística, estou construindo todas essas obras escultóricas aqui. Bem, a pergunta que me falaste sobre a minha poética. Bem, eu nasci, vivi muito numa comunidade, sou de descendentes de italiano, e também com a forte presença da religião católica. Então, essas questões todas, assim, para mim, foram muito importantes ao desenvolver todo o meu trabalho, principalmente em relação à questão da mulher, que a mulher nessas comunidades sempre teve a sobrecarga do trabalho doméstico, a sobrecarga do trabalho da casa, da roça, de todas essas questões da colônia. Então, isso aí sempre foi assim, no primeiro momento, de forma inconsciente, eu sempre fiz trabalhos relacionados muito a essa questão da situação, da realidade, do contexto da mulher. Hoje a gente sabe que essas questões estão muito, assim, muito divulgadas em função da internet, a gente hoje as notícias, nós temos mais conhecimentos, mas na época as coisas eram tudo mais encobertas. Então, aquilo era muito implícito. Hoje, já está até, de certa forma, muito banalizado. Hoje as pessoas trabalham com este tema, muitas vezes, porque é um tema de moda. E eu acho que, muitas vezes, também isto, não que prejudica, mas acaba banalizando um tema que é muito sério e muito cruel, eu acho, para a realidade da mulher. Mesmo nós estando hoje neste século, a gente sabe que com a questão das religiões fundamentalistas, questões políticas, questões culturais, a situação da mulher ainda é muito deprimente, ela é muito oprimida, e isso ainda é uma realidade que nós temos. Mas esses aspectos foram os motivadores de todo o meu trabalho. Eu comecei fazendo obras em tela metálica, que era um material muito frio, muito duro. Inclusive, o museu tem uma dessas peças no acervo. E eu, na verdade, transmiti para essas telas aquele trabalho que era feito nos fins de semana, em dia de chuva, as bainhas abertas que eram usadas nas toalhas de rosto, toalhas de mesa, feito na colonização italiana. Então, isso eu transmiti para o metal no sentido de mostrar a não maleabilidade, a dureza de todo aquele trabalho que era sendo feito dentro daquele suporte que na época, eram sacos de algodão utilizado para carregar alimentos, coisas assim. Então, esse foi o meu primeiro, vamos dizer assim, que eu considero dos meus trabalhos, que intuitivamente eu fiz de forma até bastante inconsciente. Mais tarde que eu fui perceber toda essa relação que havia com esse cotidiano, com essa vida dessas mulheres. Depois, na sequência, eu fiz um trabalho, transportei essas telas e essas rendas metálicas para ostensórios de igreja, porque eu sempre achei também que a igreja sempre foi muito dominadora em relação, ou controladora da vida da mulher. Então, é uma questão que eu levei, e de certa forma, esses ostensórios também lembravam vaginas, isso de forma muito abstrata. Quando eu criei, claro que eu tinha consciência disso, mas é claro que quem vê com os seus olhos, com a sua abordagem. Mas, em geral, o meu trabalho tem este aspecto. E ao longo, depois, na continuidade, eu trabalhei com uma série de totens, e este totem,
que tem aí no museu, no mural do museu, atrás, este totem, na verdade, foi um dos últimos. Eu fiz uma série de totens que representavam vaginas. Alguns eram mais óbvios, assim. Os outros eram muito sutis, essa representação. E eu fiz um órgão, um único masculino. Até eu fiz um altar com várias destes totens, onde todos simbolizavam a genitália feminina e o masculino. Mas esse último que eu fiz aí, na verdade, eu quis fazer uma figura, uma obra hermafrodita, que relembrasse o hermafrodita. Se tu observar, ele tem, na verdade, um pênis que atravessa simbolicamente uma vagina. Então, esse no sentido assim, quase da situação do trans, das outras situações que hoje nós temos assim bastante evidentes em nosso meio, em nossa sociedade, e também muitas vezes ainda não são aceitos, enfim. Mas basicamente seria, vamos dizer, essa a minha intenção assim no meu trabalho. É claro que depois, em 2013, eu fiz uma série de obras, inclusive essa que vocês usaram no cartaz. Esta obra, ela é uma obra que se refere muito, é uma obra crítica essa. Ela é uma obra que critica a obra de Yves Klein, quando ele criou um azul que ele patenteou, um azul intenso, que é International Klein Blue, e esse azul ele pintou mulheres nuas que fizeram uma pintura sobre telas com o corpo das mulheres. Então, na verdade, eu coloco como deshomenagem, porque eu uso um tubo como se fosse um tubo simbólico, como quando uma figura biônica, uma cabeça em cima, e dentro vai um líquido com azul, que é o anil, que lembra muito esse azul do que é utilizado, que o Klein usa, né? E esse azul, ele decanta, e de vez em quando a monitora tem que ir lá agilizar para que esse azul volte a colorir a água novamente. Então, é o sentido um pouco da criação e, ao mesmo tempo, sobre um tecido de seda rústico, que também lembra essa questão um pouco da mulher. E eu uso anil, que é muito usado também, um dos motivos que eu uso o anil, que era muito usado para alvejar roupas. Antigamente, as pessoas que lavavam, tinha aquelas roupas brancas, não tinha esses que a gente tem hoje, que boa essas coisas, né? Então, eles lavavam muito, quaravam e usavam o anil para deixar as roupas mais brancas. Então, cria um pouco essa simbologia dessa limpeza de toda... um pouco essa mentalidade de muitas vezes usar a mulher como um objeto para que ela sirva, vamos dizer, de um instrumento quase misógino, assim eu diria, né, como a dose misógina. Seria mais ou menos esse o aspecto. Bem, não sei se tu quer que eu continue falando, ou tu gostaria de fazer alguma pergunta, Maria? Porque é muita coisa assim que eu fui fazendo e depois dessas obras, que eu fiz uma série delas, A Mulher com Burca, existe uma série, inclusive está isso retratado num dos primeiros livros sobre a minha obra. Depois eu fiz uma outra série de corpos, que são corpos de fábrica, que é o segundo livro, que eu nós paramos de enviar, em questão das greves dos Correios, uma série de coisas. Esse livro foi lançado em Portugal ano passado, e a gente não conseguimos distribuir em questão da situação atual. Mas desta série são 29 corpos, 5 obras dessas foram utilizadas na Queer Museu, naquela exposição que foi censurada. E dessas 5 obras, e todas elas tratam sobre a mulher
né? Ali várias questões, todas assim de toda a natureza. Ali são 29 estudos de corpos. E eu, na verdade, eu não tenho assim um desenho, eu não faço um desenho de cada um. Esses objetos partiram perto de Porto Alegre, tem a Mina do Leão, que é onde eles queimam os lixos que vão daqui de Porto Alegre. Então, eles têm queimadores do gás do lixo, para não haver implosão. E esses queimadores foram descartados. E eu peguei esses 29 que iam para o lixo, porque alguns eles recuperam e outros não. E eu peguei 29 desses queimadores que foram descartados, eles já assim com ferrugem, rompidos, com marcas. E eu fui, de cada objeto desse, eu fui analisando, e a partir dos indícios desses vestígios, eu fui criando personagens, corpos sem cabeça, mas que lembram ou uma mulher concorrente, ou uma mulher enforcada, ou, enfim, vários. É interessante ver o livro, porque nesse livro retrata cada uma delas dentro de uma perspectiva, ou um seio, um travesti com um seio siliconado, como um estupro, entende? Então, todos eles têm uma marca que se refere à situação, vamos dizer, da mulher ou da sexualidade, tanto da mulher como do homem ou do transexual, coisas assim. Então, foi uma pesquisa bem interessante. Algumas dessas obras estão no MON, no Museu Oscar Niemeyer, e 5 destas foram selecionadas para aquela exposição Queer Museu, que foi fechada, que foi censurada, né, naquela ocasião. Sim. Bom, eu vou então seguindo as perguntas e reforçando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir comentando aqui embaixo, que daí eu vou passando para a Ana, tá bom? Fiquem bem à vontade. Bom, como você mesma falou, né, a gente pode enxergar o feminino e o feminismo, né, e por que você acha que é importante representar esses temas, né, atualmente, né, tanto em questão política e questão social, assim, são questões que são cada vez mais fortes, né, na nossa sociedade e que são cada vez mais temas sensíveis para a gente debater em cima, né? E a tua intenção com as obras é justamente incomodar, gerar questionamentos, ou só representar? Explica para nós um pouquinho mais. Olha, isso é uma questão assim, que eu não sei, eu não saberia dizer explicitamente. Eu faço porque, para mim, é uma necessidade de eu mostrar essas questões. Agora, como ele é visto, é muito difícil. Eu recebo, vamos dizer assim, muitas pessoas dizendo, e interpretam, às vezes, com muito mais força do que eu pensei de fazer. Sabe, é muito interessante. Eu, quando vou, às vezes, à exposição, vejo os trabalhos, as pessoas olham e dizem, ai, Ana, que interessante, eu vi isso. Às vezes eu me surpreendo com a interpretação das pessoas que olham, entende? Então, vai muito além, ou por um viés que eu também não tinha percebido, sabe, quando eu fiz. Então, é uma coisa surpreendente, assim. Mas a intenção é que acho que nós temos que deixar sempre atenta, porque eu me passo a ideia de que nós estamos voltando para trás nessa questão. Eu não sei se antes não tínhamos informação e nós não sabíamos, ou hoje, com tanta informação, eu fico pensando se a gente não retornou, entende? Se essa questão não está pior do que era antes. Eu não consigo, não estou, é um momento para mim, assim, eu acho que esse ano, principalmente, é um ano de muita reflexão. Nós não sabemos muito onde é que nós vamos parar com tudo isso. Porque é uma situação bem, não sei, é uma coisa assim, para mim, surpreendente, sabe? Tem notícias que eu leio que eu não consigo acreditar que neste século, nessa época,
sabe? As coisas aconteçam dessa forma. Assim, nós tínhamos, tempos atrás, digerido muita coisa, dissolvido questões de tanto do racismo. Eu noto que hoje está muito mais acirrada, as coisas estão mais acirradas, estão mais. Eu acredito que a gente voltou a um século, sei lá, eu tenho essa impressão. Não sei se eu estou sendo muito pessimista ou o que está acontecendo, sabe? Não sei mesmo, eu não Um saberia te dizer. cenário desesperador. Não sei dizer. Eu, nesse sentido, né? Eu acho que em outras coisas houve ganhos, né? Só nós estarmos falando aqui é uma coisa maravilhosa, né? Mas eu realmente, nesses outros aspectos, assim, mais fundamentalistas, eu não consigo acreditar e tenho muito medo de tudo isso, sabe? Realmente. Aqui a gente vê aqui na Europa que a coisa está muito, muito complicada. Certos países, eu acredito que não conseguirão retornar, entende, a uma situação anterior. É muito complicado, sabe? Então, E essa situação, né, crítica, polêmica que estamos passando, né, ela influenciou, por exemplo, na arte, sobre como as pessoas e os lugares estão se posicionando em relação a aceitar ou não. Por exemplo, teve essa situação que houve a censura, né, que você comentou. Isso voltou a acontecer agora, né, mais latente? Ou tu sentiu que é só uma percepção por conta das notícias? Ou tu sentiu que isso influenciou também no meio da não, arte? eu acho assim, ó, que o fechamento da Queer Museu foi o pontapé inicial para toda a censura que veio ocorrendo. Eu acho que hoje tem artistas que não produzem ou não expõem certas coisas, uma porque tem instituições que não aceitam expor, e ele já se policia e não faz. Então, eu acho que houve, sabe, isso aí, houve assim, um corte. A gente nota que o tipo de exposição que está acontecendo são exposições que não têm muito eu acho mais leves, assim, elas não são tão fortes nesse sentido de propostas. Eu tenho essa impressão, apesar que este ano não dá para falar muito, porque este ano foi um ano que estava tudo fechado, né? As instituições foram fechadas em função da pandemia, então nós vamos perceber melhor isso após no recomeço da abertura, né? Para ver como é que estão sentindo. Tem muitos artistas produzindo nesse período. A gente viu muitos artistas produzindo, mas nós temos que ver isso a nível de exposição, como é que vai acontecer. Eu não tenho ideia, assim, de como... Paralela a essa exposição aqui que eu estou fazendo aqui, que aqui é muito específica sobre as águas da Ria de Aveiro, é uma proposta muito particular. É coreografia de sombras. Eu jogo muito com sombras, umas outras coisas. Mas nesse período anterior, antes de vir para cá, durante a pandemia, eu estou fazendo uma série de quadros. Eu diria quadros escultóricos. Não existe esse nome, eu tô só tentando explicar. Mas eu estou utilizando... não existe isso. Não existe. Eu acho que hoje não existe mais também essa divisão, né, entre pintura e escultura, mas só para explicar assim que eu estou fazendo os trabalhos e eu estou usando pássaros mortos, que é uma referência bastante em cima desta nossa situação. Mas é um trabalho que ainda, né, está andando, vou mostrar depois da pandemia. Então, tem vários artistas que devem estar fazendo um trabalho também muito específico dentro desse sentimento, né, de tudo que a gente passou, que eles vão apresentar, que aí a partir daí é que nós vamos ver, né? Eu não tenho ainda muito essa ideia ainda, não. Bom, agora eu vou perguntar um pouquinho dessa questão dos materiais, né? Porque tu usa vários tipos de materiais alternativos, diferentes e que são bem fora do comum, na verdade, né? Pelo menos
Na faculdade a gente normalmente fica com as coisas mais clássicas, digamos assim, e daí a gente se depara com as suas obras, e daí a gente pensa, meu Deus, mas olha só, usou um manequim, usou um pedaço de metal. Uh, como é que funciona essa lógica assim de tu escolher um material para representar determinado sentimento, determinada. Como é que você escolhe? Porque são. Isso é um garimpo muito grande. Eu passo por muitos ferro velhos, brique, todo esse arsenal. Eu gosto muito de trabalhar, de misturar. E muitas vezes eu tenho obras que eu fico assim, meses parada, porque não encontrei o material adequado. Entende? Porque eu não achei aquela peça. Então eu digo, o meu shopping center é a Ferramentas Gerais, são as lojas de sucata. Então eu gosto muito eu vou muito nesses de panos, tecidos, eu tenho vários tecidos também. Eu vou nessas. Tem umas lojas em Porto Alegre, grandes, tipo atacado. Então eu compro, mas muitas vezes tu pensa num tecido, tu coloca, não é aquele, entende? Então é uma coisa assim que tu vai, na verdade, é uma construção tu vai fazendo uma construção de vários materiais, e eu gosto desse contraste de usar, por exemplo, um ferro velho, de repente um vidro, um aço inox. Eu gosto de jogar com esses contrastes, sabe? Trabalhar com materiais bem diferentes e bem mas eles têm que, claro, eles têm que, como você diz assim, ao menos na minha cabeça, eles têm que funcionar, né? Mas não tem uma receita. Até porque é muito difícil, muitas vezes, achar. Às vezes eu tenho uma escultura, numa dessas obras, eu peguei uma taça de prata, entendeu? Uma taça de prata, umas peças, tipo uma cremeirinha de prata. Então, assim, muitas vezes eu pego, sabe, coisas assim que digo, não, mas isso tem a ver com aquela forma que, sabe, vai completar, vai finalizar. Então, assim, é muito difícil, porque isso aí é muito, né, olhar, sentir, construir, às vezes não funciona, desmancha. Então, não é como tu vai fazendo com o mesmo material, tu vai trabalhando com cor, com forma, coisas assim. Mas nesse caso, não. Tanto é que as minhas esculturas, a não ser essas que são umas que eu faço dobradas, que tem, aí eu faço todas elas e protótipos. Eu pego metal, dobro mais ou menos, vejo essas que são construídas em calandra ou nessas dobradeiras de metal, que dobram metal. Mas essas outras aí é uma montagem muito sutil. Eu tenho, assim, caixas e caixas de peças, parafusos, porcas, sabe? Enfim, é um universo muito grande. E às vezes é difícil de achar a peça que consiga encaixar, né? Mas é muito interessante. Eu acho assim que é um exercício, principalmente para quem faz vocês de curso, eu acho que é uma experiência maravilhosa. Tentar fazer uma obra, sabe? Mas não é jogar qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? Não é. Tem toda uma. Tem que sentir, às vezes precisa de cor, às vezes não. O tecido transparente, essa que eu fiz para que também que estava na Queer Museu, eu uso dois tipos de tecido. É uma figura que são duas pernas de mulher, é sobre o lesbianismo. Duas pernas de mulher presas numa tipo de uma inox, e aí eu prendo e em cima para dar essa coisa do feminino, né? Sabe? Eu coloco um pano comprido de cada lado, de cores diferentes. Mas esses panos também, não foi assim, olhei, sabe? Eu tive que ver, porque as duas cores, uma era azul e a outra verde, então eu tive que fazer um esquema, assim, para ver como é que a coisa ia, essas cores iam dialogar, iam conseguir, assim, como é que se diz? Conversar entre elas, né? Combinar, seria isso. Ai, que Mas é interessante. interessante. Nossa, isso é muito legal, assim, principalmente porque eu, como estudante de arte, né, a gente
às vezes se depara num meio que a gente está tão acostumado a ver materiais repetidos, né? Ah, não, e daí fazem referência aos grandes mestres. E só que na verdade, meu Deus do céu, né? Tipo, dá pra fazer muita coisa com o que a gente tem em casa e sair Muito. procurando elementos e não dá pra gente ficar se preocupando, se focando e achando que só tem um elemento para usar, né? O mundo é enorme, tem um monte de material aí, às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes tá embaixo do nariz e a gente não vê. Mas realmente É esse. importante enxergar esses materiais, sabe, com outros olhos. Muitas vezes a gente descarta coisas. Quem faz arte tem que juntar tudo, sabe? Porque tu pode usar, mesmo no plano, usar elementos, usar outros. Eu acho que não pode ficar preso, sabe? Tem que. Eu não sei, eu gosto muito dessa mistura de materiais. Apesar que tem obras que eu faço, que eu fiz uma também, que é do outro, terceiro livro que eu também fiz, que são só quase dobraduras de metal. É que tudo depende do material que tu vai utilizar. Essas dobraduras que eu fiz em material, até eu tenho aqui, o nome do livro é Geometrias Canibais, só só trabalho com metal. E este livro, essas obras são todas feitas de restos da empresa. Eu fui ali em Cachoeirinha, tem empresas que descartam, até umas foi a QT que me doou este material, eles descartam as chapas eles estampam peças e o que sobra dessas peças, sobram aquelas chapas desenhadas. Então, eu aproveito essas chapas. Aí, claro, fiz com tecido, fiz com dobradura, fiz com calandro, com a calandragem, enfim. Então, aí a gente foi fazendo, fiz uma série de obras que deu esse livro praticamente em metal inox. Inox ou também tem alumínio, obras assim. E desse material, eu fiz uma obra que foi para a Bienal do Mercosul, que é uma obra também que eu particularmente, é uma obra que me emociona muito. Eu fiz uma caixa, são chapas toda quadriculadas. Fiz uma caixa, não sei se alguém viu essa obra. E dentro eu coloquei uns anjos barrocos, e espetei como se fosse espetados com ferros, que Sim, eu me referia ao aborto, né? Porque quando a mulher aborta, o patrulhamento, né? Aquela situação, sempre diziam que matava anjinhos, que esses anjinhos iam para o céu, que não iam para o céu, iam ficar no limbo, enfim, sei lá. E aí então, eu quis representar com esta obra, eu coloco 3 anjos barrocos espetados, como se fosse o tipo, muitas vezes, do aborto que acontece, né? Esse aborto, muitas vezes, que as pessoas morrem por não ter assistência. Então, foi uma sim. referência a esse tipo de coisa. Mas foi também baseado com chapas metálicas. Mas aí eu introduzi outros elementos tem uma aqui, ó, viu no teu ateliê. Eu tenho ela no ateliê, porque ela ocupa um espaço bem grande mesmo. É que eu tenho um depósito para guardar o material, as minhas obras são muito grandes, né? Então, Sim. Então, eu fico assim, né? De repente, eu não tenho mais onde colocar a obra, né? Porque muitas estão em museu, mas eu tenho ainda um acervo muito grande que eu ainda não mostrei o suficiente. Eu geralmente gosto de colocar em museu obras que já foram bastante expostas, né? Mas essas que ainda não foram, eu prefiro ainda mostrar em exposições, enfim, poder divulgar maior o trabalho antes de fazer a doação. Ai, que legal. Bom, reforçando, pessoal, quem tiver alguma pergunta, algum comentário que queira fazer, pode comentar ali nos comentários que a gente está acompanhando e está lendo, tá?
Ah, a Bom, gaiola dos sapos, aqui tem uma que comentou, a gaiola dos sapos. Essa gaiola dos sapos também é em chapa metálica, foi desse material, deste livro, o outro que eu tenho. E, na verdade, eu fiz essa gaiola do sapo, porque a mulher sempre tem no imaginário feminino de que de encontrar o príncipe encantado. E eu representei este príncipe como sapo, né? E que esse sapo vai beijar e vai virar príncipe. Só que nem sempre, né? As coisas acontecem assim. Mas é... então, eu fiz essa gaiola do sapo, exatamente uma referência a esse imaginário infantil, né? Que é passado para as meninas, né? De que ela vai beijar o sapo e muitas acreditam realmente, né, que o namorado primeiro é o príncipe encantado e que vai se transformar num príncipe e às vezes não é o que acontece. Ai, ai. Muito bom. Eu já vou pular agora para as perguntas finais que eu tenho aqui no roteiro, tá? E daí depois fica bem livre. A gente ainda tem mais uns 25 minutinhos pra gente aproveitar, ok? Bom, você pode falar um pouquinho mais sobre a pesquisa artística que você viveu junto à comunidade Caigangue, aqui no Rio Grande do Sul? Como é que foi a experiência? Olha, essa foi uma das coisas assim maravilhosas assim de que eu fiz assim. Esse foi um projeto que desenvolvi, depois eu coloquei em apreciação do Conselho Indígena de Porto Alegre, o CEPI, dos povos indígenas. Porque antes de tu visitar qualquer empresa indígena, tu tem que ter o aval, o apoio ou a aprovação do Conselho Indígena. Então, nós fizemos essa pesquisa, eu fiz eu visitei todas as comunidades e terras indígenas. Comunidades eles consideram aqueles mais perto da cidade que não têm área de terra. E terra indígena é aquelas que têm grande extensão de terra. Então, eu vi uma realidade que me surpreendeu e eu desconhecia totalmente. E eu acho que a grande maioria não tem noção, desconhece a realidade indígena do Rio Grande do Sul. São várias áreas de terra e eu tive a oportunidade de falar com todos os caciques e a nossa proposta era, como eu tinha feito, não sei se aí no museu não tem, uma peneira de metálica, série de peneiras, e eu expus essas peneiras com luz, fiz instalações, inclusive em São Paulo, no Paço das Artes, tudo. Eu quis propor para os artesãos indígenas, Caingangue, que eles fizessem peneiras representando a simbologia Caingangue, a simbologia que eles utilizam na cestaria, naqueles materiais que eles vendem na estrada, vendem nas comunidades. Porque, na verdade, a cultura caigangue, ela se divide em duas metades, são duas patrimetades, a metade camé, a metade cairupé. E as duas metades, elas têm objetos, terminologias, gráficos específicos para cada metade. E a peneira é o único símbolo que é comum às duas, porque eles aproveitavam para recolher, além de limpeza dos alimentos, para recolher, quando morria algum índio no rio, para retirar a alma, eles retiravam com a peneira, dentro dessa simbologia. Então, a proposta nossa era que cada comunidade fizesse 6 peneiras, utilizando a simbologia. Olha, os trabalhos foram surpreendentes, maravilhosos, eles foram pagos por peneiras, né? É claro que dentro de cada comunidade, quem decidia, quem fazia as peneiras era o cacique, aí também tem uma política deles interna, que também, mas a gente fez
autorização, pediu autorização deles para poder entrar na comunidade e falar com os artesãos. Os resultados foram lindos, inclusive, nós fizemos uma exposição aí no museu com estas peneiras. Aí no museu, nós fomos convidados e fizemos uma exposição aí no museu. Foi um dos lugares onde foi feita. E saíram 66 peneiras. Foram 10 comunidades que trabalharam, entre terras indígenas e comunidades. Isso foram 66 peneiras. E depois nós apresentamos a última exposição, ela percorreu, foi a Santa Maria, Ijuí, vários lugares que próximos das comunidades indígenas, porque eles foram também visitar a exposição. Esse foi um dos objetivos do trabalho. E essa exposição, aí eu contei com a colaboração de Aceri Zasso Zago, que é uma pesquisadora da Universidade Franciscana, e depois, para a instalação, a museografia Eleonora Fabre, o Marcelo Gobato e a Isabela Carnevale fizeram o vídeo. Então, nós fizemos uma exposição com vídeo, com todos, assim, uma exposição que participou do Essa Pô é Boa em Porto Alegre. Bom, no final, a gente fizemos em Caiobá, na Universidade Federal do Paraná, Litoral, onde a Ana Elisa de Freitas, que é uma antropóloga, doutora, que também trabalha lá, fez o convite, e nós doamos. Essas peneiras ficaram no centro antropológico dessa universidade, ficaram doadas lá. Então, nós temos esse trabalho, assim, ficou registrado, participou por várias localidades, também tem alguma publicação. A gente, na época, contava de ter apoio da FUNAI, não tivemos apoio de ninguém, e a gente que bancou, pagamos os trabalhos, e as peneiras para o trabalho dos artesãos, e os outros todos que fizeram trabalhar espontaneamente, como o Marcelo, a Isabela, a Séries, todos nós trabalhamos aí para que esse trabalho realmente fosse transformado numa instalação que ficou maravilhosa. Eu, pessoalmente, adorei o trabalho, porque no início, além do som, que ela teve o vídeo tinha som de instrumentos, caingangues, tudo, ainda tinha no início o cheiro da taquara. Então, é uma exposição que, além do som, imagem, a parte visual, né, ainda teve a questão do cheiro, que foi uma coisa assim, foi o primeiro trabalho meu com cheiro, vamos dizer assim, que realmente eu percebi que tinha, não foi intencional, mas aí quando a exposição estava montada, fechada, num espaço, tu entrava e sentia o cheiro da taquara. Foi uma coisa assim, deslumbrante, maravilhosa. Eu até depois disso, até nem tenho aqui o livro, eu fiz outras obras, depois dessas dos metais, depois dos corpos, eu fiz uma série de obras que chamado no livro Arquitetura Olfatória, onde eu utilizei cera de abelha, abelhas, favos de abelha, dentro de umas esculturas com cerâmica. E também eu utilizei em algumas o Fumo Importa, que foi um livro só sobre olfatória. São obras que tu tem o cheiro, além da parte visual, tu ainda tem também o cheiro. Então, isso aí foi bem interessante. Também que é outros materiais, né? Então, agora... Sim. Eu estou anotando aqui, tudo que tu tá falando dos livros, eu estou anotando os nomes, por isso que eu estou olhando pro lado, tá? Mas vai falando, presta atenção. Tá. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário para fazer? Né? A gente tem mais uns minutinhos aí que a gente pode aproveitar. E só quero agradecer mesmo, assim, de verdade, a tua participação, Ana, porque a gente estava muito ansioso pela tua participação. E quando tu aceitou o nosso convite, a gente ficou muito feliz, porque a gente tem um carinho muito grande por ti. E a gente sabe, né,
né? Quando tu falou que tu ia estar viajando, a gente deu um aperto assim, tipo, ai meu Deus, será que vai dar? E daí tu aceitou, né? Tipo, Deu certo. isso A através. internet até estava ruim, olha, melhorou na hora. Eu disse, ai meu Deus, só falta. Porque geralmente a tecnologia é ótima, mas na hora H, né? Na hora que precisa. A Ana é maravilhosa, com certeza. Ela é muito maravilhosa. Mas ainda tem um outro trabalho que tu, eu não sei se tu chegaste a me perguntar, que eu também fiz, além deste dos Caingangue, em comunidade. Eu gosto muito de trabalhar em comunidade. Pena que a gente não consegue dar continuidade. Depois que eu estive nessas comunidades, eles ficaram muito tempo me ligando, pedindo outros trabalhos, os índios, né? Os caciques, a gente fica com os telefones deles, dos artesãos, e nós não temos condições para colocar isso, vamos dizer, dar continuidade. Então, às vezes, são projetos pontuais que encerra e muitas vezes gera expectativa nas comunidades e tu não tem condições de dar continuidade, porque quem, vamos dizer, sustenta ou financia é tu mesmo. Então, não há condições de manter uma contínuo. Então, os órgãos deveriam ver, muitas vezes, o resultado destes trabalhos e apoiar. É o que a gente muitas vezes não sente. Outro trabalho que também muito interessante, que eu gostei muito de ter feito, foi um trabalho onde o Marcelo Gobato foi o curador, que foi ali na ilha onde eu moro. Eu moro na ilha, no Brasil, na Ilha Grande dos Marinheiros, que fica aquela primeira ilha perto de Porto Alegre, que é a Ilha dos Papeleiros. Ali agora onde estão fazendo a ponte nova de acesso para Porto Alegre. Bem em cima ali. E na época a gente fez, a proposta era fazer, eu comecei, logo que eu fui ali morar na ilha, eu filmei muito águas. Filmei águas de manhã, de tarde, de noite, de tudo, de perto, de longe. Vocês podem imaginar, acho que tinha mais de 20 horas de filmagem contínua, assim. Aí eu fiz um vídeo sobre a ilha, toda circulando, porque aquela ilha tem 13 quilômetros de dimensão, a Ilha Grande dos Marinheiros. A parte que eu moro tem 1,5 quilômetro, mas a outro lado, o norte, é mais longa. E aí eu fiz um projeto e conversei junto com os irmãos maristas, que os irmãos maristas fazem um trabalho ali maravilhoso com as crianças. Eles têm creche, e tem também um trabalho o segundo turno eles dão para as crianças de graça, eles levam ônibus, eles fazem um trabalho assim silencioso, mas maravilhoso para aquelas crianças ali. E com a escola Alvarenga Peixoto, que é uma escola estadual que tem ali. Então a gente fez um fim de semana, montamos a barraca, a Concepa montou uma barraca, nós fizemos aula de escultura para as crianças, de pintura, de fotografia, de várias atividades, e também fizemos uma parte de grafite. Convidamos vários grafiteiros, eles grafitaram a ponte e grafitaram também o muro da escola. E palestras sobre ecologia, preservação do rio. Foi também assim, foi uma semana intensa. E o final dessas atividades, eu apresentei uma exposição sobre as águas, que foi no Museu de Arte Contemporânea, lá no Mário Quintana. Então, foi só sobre águas. Foi uma instalação com música também, trilha sonora do Mário do Mendes, e foi assim, também foi uma experiência que eu também me surpreendi. Me surpreendi com as crianças, ao mesmo tempo eu também fiquei, não é decepcionada, a nossa ideia era criar ateliês, continuar com ateliês para a comunidade. Tinha vontade, assim, a nossa ideia era de montar ateliê de pintura contínua, assim, de escultura, se fosse de moda, de várias coisas, assim. Mas nós não sentimos o interesse
dos adolescentes nesse tipo de atividade. Foi uma surpresa para mim, porque a gente até estava com toda uma estrutura para dar continuidade e não houve interesse. É uma coisa assim que eu me surpreendi muito com esta realidade. Claro que são várias questões, né? Eu não tenho como analisar isso, te dizer que o motivo é esse ou aquele, não sei. Mas são várias questões assim que influenciam essa realidade, questões culturais, questões de interesses mais imediatos. O pessoal não sabe, não. Então a gente assim, como é que se diz, fez essa experiência, talvez eu faça outra, mas são pontuais também, não consegui dar continuidade para esse projeto. Isso é um pouco frustrante, porque também não tem. Cada comunidade, a gente imagina que devesse ter um líder comunitário, que tivesse uma função atuante, que tivesse um prédio, uma sala que pudesse ser útil para encontro desse pessoal ribeirinho, né? No caso lá, pessoal ribeirinho. Mas eu acho que o sistema está, como é que se diz? No papel está tudo bem, mas na prática as coisas realmente não acontecem. Acho que no papel diz que sim. Tem uma amiga minha que diz, Ana, no papel está tudo direito, eles têm tudo, comissão para tudo, eles têm secretaria para tudo, mas, na verdade, as coisas são só para inglês ver. E como assim, quer dizer, tu faz uma experiência, né? Não é o meu, não é o, eu faço dentro do possível, mas não é a minha função, né? Fiz uma experiência, queria dar continuidade, tem que ter o apoio, né? Enfim, Sim. mas são a nossa realidade é essa. Pois é, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Ou tentar A gente trabalhar. vai fazendo, né? Vai fazendo, É. mas eu gostaria que tivesse uma repercussão assim, que a coisa andasse, né? Mas aí tu tem que parar de fazer as tuas coisas para te envolver numa outra área, né? Com tanta gente recebendo, sendo paga para fazer essas coisas e não acontece. Enfim. Complicado. Mas a gente tem mais alguns minutinhos. Então, gente, última oportunidade agora. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, eu vi aqui que tinha uma pergunta. Só um minutinho. A Carol. Se eu falar errado teu sobrenome, me desculpa. A Carol Gespindola perguntou quando que você volta pra cá? Saudades. Para casa? Para Porto Alegre? Para casa? Eu acho que é. Eu volto só em dezembro. Na verdade, nós estamos morando um pouco aqui e um pouco lá. Nós estamos nos dividindo. Como as minhas filhas moram as duas aqui na Europa, a gente está praticamente ficando cada vez que nós viemos é 3 meses que a gente fica, né? Então, está demorando um pouco, mas dezembro estaremos de volta, Carolina. Aí eu entrarei em contato. Que amor que ela tá aí. Bom, já que a gente já finalizamos as nossas perguntas aqui e vou ficar esperando para ver se o pessoal vai querer falar mais alguma coisa. Mas, gente, de qualquer forma, eu já quero agradecer do fundo do coração a Ana, né, pela tua participação, a tua presença aqui, que foi muito especial para nós. E com certeza fechou o nosso ano assim com chave de ouro, porque foi um ano bem diferente, né, e bem desafiador para nós, a equipe do museu, né, para, né, buscar alternativas diferentes e de criar formas de entrar em contato com a comunidade, de entrar em contato com as pessoas, para a gente também manter o nosso público, né? Porque a gente está de portas fechadas e acaba que dificulta muito esse acesso, né? Então acaba que graças às redes sociais a gente consegue ter uma lasquinha disso que é por exemplo, essa nossa oportunidade de hoje, que eu vi, que foi muito legal, foi muito incrível, muito obrigada. E também a gente agradece a todo mundo que acompanhou as nossas redes sociais, que ajudou no engajamento, que ajudou na divulgação, foi muito importante para nós. E a gente espera poder continuar, né, em 2021 trazendo cada vez mais conteúdos legais
convidando provavelmente a Ana para outras coisas, né? Vamos criando vários projetos aí, vamos tentar sempre para frente, né? Trabalhar com o que a gente tem e tentar sempre fazer o melhor que a gente pode. A nossa equipe agradece muito a todos vocês. Vocês são incríveis, assim, um público que apoiou bastante a gente e, né, apesar de a gente ter ido, né, ter tido algumas dificuldades, a gente sente que conseguiu fazer um trabalho bem feito, mas também isso foi graças à receptividade de todos vocês. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Eu acho que é isso. Ninguém mais falou mais nada ali no chat. Então, vamos finalizando Bom, por aqui. Diga. eu queria agradecer, Mariana, porque realmente eu sei a luta que de todos, da Miriam, de todo mundo, para colocar esse museu, né, revitalizado, sempre. Olha, eu quero parabenizar, vocês são um exemplo neste sentido, tá? Eu desejo muito sucesso, sempre que eu puder, não quero perder o contato, quero estar aí, eu sempre acho assim que a gente não pode, mesmo estando fora, ou até do país, ou fora de Porto Alegre, o interior do Rio Grande do Sul é o nosso bem maior, tá? E eu acho, assim, que a gente tem que valorizar todos vocês. Agradeço o convite, fico muito feliz, tá? Que vocês consigam fazer esse trabalho maravilhoso e que retome, para a gente poder ver realmente o que foi feito nessa época de pandemia, né? De isolamento de todos, né? Então, olha, aqui está muito ruim, viu? Aqui está bem grave a situação. Diz que essa Canadá também, e diz que o Brasil vai ter muito a segunda, não sei. Obrigada, Lu, querida. Obrigada, ela está ali agradecendo, eu que agradeço, ela sempre, quando retornar, eu falei já com a Lu, de quando retornar eu quero entregar alguns livros para o museu e para a universidade desses últimos lançamentos. Ai, muito obrigada. E a gente também Tá. deseja tudo de bom para você, né? Que tu tenha muito Obrigada, sucesso. obrigada. Que logo as coisas melhorem Obrigada, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais, né? E, ai, obrigada. gente, muito, muito obrigada, pessoal. É, E eu acho que é isso, sabe? Toda essa participação de vocês foi muito importante para nós. Um grande abraço e até o ano que vem, tá? Obrigada, obrigada. Beijinho para todos, tá, gente? Muito obrigada. Eu espero logo poder divulgar também a minha exposição daqui, passar para vocês as informações. Essa exposição é sobre as águas também. É que aqui é uma região onde eu estou, Aveiro, é uma região que tem muita ria. Rias são canais do mar que entram na cidade. E, então, tem muitos peixes, pássaros, e eu estou fazendo uma reinterpretação da parte em vídeo dessas águas e também essas esculturas que lembram espinhos de peixe, umas coisas também que eu estou envolvendo outros materiais, viu, Maria? Outros materiais Eu e também curiosa para saber mais aí. vidro, espelho, agora é uma outra coisa. Ai, Pena que daqui para levar não dá, né? O que eu for fazer aqui vai ter que ficar aqui. Vai ficar aqui mesmo. Mas obrigada a todos, viu? Obrigada também. a gente dá um jeito. Tá bom. Enfim, muito obrigada, pessoal. Eu vou finalizando a live aqui já. Até o ano que vem, a gente espera vocês. A gente tem muitas novidades desde o mês de janeiro para vocês, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vai ter muito conteúdo super legal, tá? E desde já, muito obrigada e feliz ano novo, né? Que já estamos no final do ano. E Feliz Natal, acho que é isso, né? Tô um pouquinho nervosa, mas enfim. Não, mas Obrigada. saíste muito bem, Mariana. Obrigada. Tá ótimo. Ai, depois disso do dia eu vou, meu Deus do céu. Não, pode dormir tranquila. Tá bom, que bom, obrigada, muito obrigada. Ai, Bem, Felipe. beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.